Veja só, os deputados do PT em São Paulo devem promover um ato na próxima segunda-feira para criticar os primeiros 100 dias da administração do governador Tarcísio de Freitas. A manifestação, intitulada 100 Dias Sem Nada, vai comparar os primeiros passos da gestão Tarcísio no estado com a do presidente Lula no Brasil. Essas comparações serão concentradas nas áreas de saúde, assistência social, educação e privatizações. Como forma simbólica, os petistas marcaram um evento na frente de uma escola em Pinheiros, onde lecionava a professora Elizabeth Tenreiro, assassinada a facadas por aluno em uma outra instituição de ensino. Começo com você, Mota. Esse é um daqueles momentos em que eu gostaria de poder dizer tudo o que eu quero. Mas, como o momento é complicado, eu vou me limitar a dizer isso. Deve ser muito difícil ser deputado do PT no estado de São Paulo, né? Imagine você, depois de 4 anos em que o Brasil avançou em direção à segurança e à prosperidade, inexplicavelmente o PT volta ao governo federal. E aí é disparada também, ao mesmo tempo, uma campanha sem qualquer medida para impedir o presidente Bolsonaro de continuar no jogo político, para torná-lo inelegível. Mas, ainda bem, muitas sementes boas foram plantadas em solo fértil durante esses 4 anos. Uma dessas sementes se chama Tarcísio de Freitas. É um técnico excepcional que fez uma transição muito difícil do comando de um ministério para o governo do maior estado brasileiro, mais poderoso estado brasileiro, e que vem demonstrando, já faz bastante tempo, em todas as oportunidades, uma atitude séria, sóbria, competente e responsável. É uma exceção, né? Contam-se nos dedos, talvez, de 2 mãos, os políticos brasileiros, os estadistas brasileiros que têm um perfil como esse. Então, Tarcísio, na minha opinião, significa a esperança de um estado mais próspero e mais seguro e, quem sabe, um dia a esperança de uma nova direção para o Brasil. Por isso deve ser muito difícil ser petista em São Paulo e assistir isso acontecendo diante dos olhos. O que você acha dessa comparação, Alain, que vai ser feita no ato de segunda-feira, vai ser feita pelos deputados do PT e pelos aliados, né, que estão organizando esse protesto, comparação entre Tarcísio de Freitas e Lula. Alain, quem se dá melhor? Bom, Tarcísio, sem sombra de dúvidas, concordo absolutamente com o que o Mota trouxe. Aliás, um protesto contra o Tarcísio, um protesto do PT, tem que ser celebrado. Significa que o Tarcísio está na direção correta. Porque todos os protestos do PT, anos depois, eles mostraram que as medidas foram benéficas para a sociedade, que estávamos na direção correta. Ora, o PT protestava contra o Plano Real, por exemplo. O PT protestou contra a reforma da Previdência. O PT protestou contra as privatizações, que também foram um sucesso. O PT foi contra o teto de gastos, que também foi um sucesso. Então significa que o Tarcísio está fazendo um excelente trabalho, lidou muito bem com a tragédia em São Sebastião, dialoga com o governo federal, também fazendo oposição, dá sinalizações importantes em relação à segurança pública, dá sinalizações importantes em relação ao processo de privatização aqui em São Paulo. Não é à toa que em tão poucos dias de governo, completando aí também 100 dias de governo, o Tarcísio já é colocado como uma força capaz aí de disputar a presidência em 2026, em pouco tempo de governo. Ao contrário do Lula, que em 100 dias de governo não tem absolutamente nada para mostrar, apenas um desgoverno. E será que essa mobilização, Dantas, não acaba, pelo contrário, revelando uma fragilidade do PT, um receio com a forma como está caminhando o governador Tarcísio, sendo colocado, como lembrou bem o Alain agora, como um possível candidato à presidência da República em 2026? Será que não acaba passando um recibo, para usar uma expressão popular, passando um recibo essa mobilização do PT num estado em que, é bom lembrar, né, Dantas, o PT nunca governou, né, nunca conseguiu eleger governador de São Paulo?
É isso. O PT está fazendo um movimento diversionista aí para tentar tirar a atenção de toda a sociedade em relação ao Lula, aos 100 dias sem picanha e sem cerveja do Lula, e com isso acaba nivelando, acaba trazendo para o jogo político nacional o Tarcísio, que já disse em entrevista para a gente aqui na PAN que não quer concorrer à presidência em 2026, que se ele fizer um bom governo, vai tentar a reeleição. Então, assim, continuem, petistas, façam isso mesmo. Fiquem lá, plantados, acampem na porta do Palácio dos Bandeirantes e transformem o Tarcísio num candidato inevitável em 2026. É isso que esse protesto vai fazer. E eu queria aqui, eu estou me perguntando, né, se dá para protestar na esplanada contra aí os 100 dias do Lula. Será que está liberado, Mota? Que tal, Mota? Acho que está fechado o microfone, Mota. Olha, coisas misteriosas acontecendo justo quando eu ia falar. Não, desculpa, fui eu que emudeci mesmo o microfone. É uma ideia interessante, Dantas, mas contra o que se faria esse protesto, né? Porque a maioria, pelo que eu me lembro aqui, das ações do governo, tem um grande número que foram cortinas de fumaça, né? Tem o arcabouço do PowerPoint, que eu acho que não merece um protesto, não vale um protesto, né? O arcabouço do PowerPoint e várias outras medidas que foram simplesmente reversão de medidas tomadas no governo Bolsonaro, né? Eu acho que algumas valem um protesto, sim. Eu acho, por exemplo, o que está sendo feito com o marco do saneamento, um absurdo, né? É um dos contrastes mais gritantes entre discurso e prática. Você tem uma legislação que resolveu o imbróglio jurídico de décadas, finalmente permitiu a entrada de recursos da iniciativa privada para levar água tratada e coletar esgoto, né? Mais de 50 milhões, mais de 50% das residências brasileiras não têm água tratada e coleta de esgoto. E depois de décadas você tem uma legislação que permite a entrada de investimentos privados para facilitar isso, e agora vai se mexer nesse negócio. Então, eu estou aqui pensando, Dantas, eu estou começando a mudar de ideia, eu acho que está valendo a pena, sim, esse protesto.